Lavagem cerebral Ben Shapiro. Parte 5. Trabalhadores do mundo, univos. Existem os democratas e existem os republicanos. Se o século XX nos ensinou uma lição, foi que o seu socialismo fracassa onde quer que seja testado. Fracassou na União Soviética, fracassou na China, fracassou na Tanzânia, na Coreia do Norte e em Cuba. E também não fez na Suécia, da França ou da Finlândia poderes globais. O último século foi uma cruel evidência de que a nação rejeita a economia capitalista, está fadada ao fracasso. Muitos professores ainda não aprenderam essa lição. Aulas sobre o marxismo existem em grandes universidades por todo o país, incluindo Brown University, Universidade de Columbia, Cornell University, Dartmouth College, Harvard, Princeton, Universidade da Pensilvânia, Yale, Bucknell University, Carnegie Mellon University, Duke University, Emory University, Universidade de Nova York, Universidade de Stanford, Syracuse University, Universidade de Chicago, Amherst College, Charlton College, Oberlin College, Red College, Vassar College, Wellesley College, Universidade do Arizona, Universidade do Colorado, Universidade da Flórida, Universidade de Iowa, Universidade de Kentucky, Universidade de Massachusetts, Universidade de Michigan, Universidade de Minnesota, Universidade do Missouri, Universidade de Carolina do Norte, Chapel Hill, Universidade Estadual da Pensilvânia, Universidade de Rutgers, Universidade do Texas, Universidade da Virgínia, Universidade de Washington, Universidade de Wisconsin e, basicamente, todo o sistema da Universidade da Califórnia. A Amherst College oferece o curso Levando Marx a Sério. A Universidade da Califórnia, em Santa Bárbara, oferece o curso Marxismo Negro. A Universidade Rutgers oferece o curso Teoria Literária Marxista. A Universidade da Califórnia, em Riverside, oferece uma disciplina optativa em especialização de estudos marxistas. Richard Sklar, professor da UCLA, chamou o socialismo de excelente ideia e o ditador comunista Mao Tse-tung de grande líder. A implementação do socialismo resultou em mais mortes do que somadas todas as guerras internacionais do século XX. O socialismo é realmente uma excelente ideia? Mao causou a morte de milhões do seu próprio povo. Seria essa uma grande liderança? Dirk Struck, professor e matemático do Instituto de Tecnologias de Massachusetts, MIT, afirmou que desde os meus tempos de aluno descobri que o estudo dos pensamentos de Marx é útil. O esboço da biografia do professor Cornel West, citado em vários sites de internet, descreve sua filosofia como uma que procura reviver melhor o liberalismo, do populismo e do socialismo democrático. A Belden Fields, professor da Universidade de Illinois, coordena um grupo para discussões socialistas que ocorrem mensalmente no campus. Quando Tom Kirchner, ácido dramaturgo socialista,
discursou na Cornell University, observou com um tom de deboche: o capitalismo é uma porcaria. Nós sabemos disso. Kushner, ou Kirchner, de acordo com o jornal Cornell Chronicle, discutiu os males do capitalismo e do individualismo e, como alternativa, ofereceu o socialismo, o qual ele disse englobar a cooperação benéfica ao invés da competição. Ótima alternativa. Ao menos foi o que os professores pensaram. Ron Wilson, professor de cinema e teatro, elogiou Kirchner. A forma como Kirchner mescla sarcasmo com intelectualismo proveu uma noite interessante. De acordo com o artigo, Joyce Morgan Roth, professora adjunta de dança, disse que gostou da forma como Kirchner desenvolveu temas diversos, mas mantendo os pés no chão. Ele prosseguiu trazendo a audiência de volta à realidade. Lembro-me dos meus tempos de calouro durante as aulas de geografia na UCLA. O professor era Yoshua Moldavin. Além de aprendermos que as nações ocidentais destroem os povos e o ecossistema da Terra, aprendemos também sobre seu anticapitalismo virulento. A única pergunta, se era ou não abertamente comunista. Ele respondeu prontamente, contando a história de um aluno que perguntou sobre suas inclinações comunistas. O professor disse à classe: então, ele me perguntou se eu era comunista. Eu respondi: se ser comunista significa que eu me importo com todo tipo de pessoa, que meu desejo é reduzir a desigualdade e ajudar o pobre, então sim, eu sou comunista. Fiquei pasmo. E o resto da classe riu e aplaudiu. O corpo docente de extrema esquerda é tão vermelho quanto os tomates podres de tão maduros. E seus membros bombardeiam diariamente nossos universitários. Capitalismo, o sistema que falhou. A ala Leon Trotsky da universidade odeia o capitalismo e causa represália. De acordo com essa facção, o capitalismo não faz nada de bom, mas só aumenta a lacuna entre rico e pobre, resultando na exploração de pessoas por causa do dinheiro. Qualquer crescimento econômico não é devido à economia do livre mercado, mas a outros fatores. O mesmo professor Scler também disse à classe que os intelectuais não são tão anticapitalistas quanto foram 25 ou 30 anos atrás. Não estou vivo há tanto tempo assim, mas se os professores agora são menos anticapitalistas do que já foram um dia, então eu mal consigo imaginar quão ruim eram as coisas naquela época. Em um artigo que tivemos de ler para a aula de geografia na UCLA, no fim do ano, tive de ler que os sistemas voltados ao mercado de produção e distribuição não têm bons antecedentes quando se trata de prover alimento para o povo ou de lidar com as bases da pobreza que condenam à fome mais de 1/4 da população mundial. Surpreendente. Da última vez que dei uma olhada nos sistemas não voltados ao mercado, mataram 20 milhões de fome na União Soviética, 30 milhões na China e milhões mais no mundo afora.
devo ter perdido a parte da história nos Estados Unidos em que o sistema voltado ao americano matou milhões de cidadãos. O programa de estudos para um curso de aulas de geografia na UCLA, intitulado Globalização, Desenvolvimento Regional e Economia Mundial, garante: no fim do curso, os alunos serão capazes de compreender as características básicas da economia mundial, como se desenvolveu historicamente e como seu processo de formulação criou desigualdade e pobreza. Ou seja, o pressuposto implícito é que o capitalismo causa desigualdade e pobreza. Oi? Todo país que participa do mercado mundial tem experimentado crescimento econômico. Se a lacuna entre países ricos e pobres aumenta, não significa que o pobre também não esteja ficando mais rico. É uma questão de comparação. Digamos, por exemplo, que um trabalhador como executivo, eu ganhe 100 mil dólares por ano e você 30 mil dólares por ano. Como professor, no Natal recebo um aumento de 5 mil dólares e você 1.000 dólares. Nossa lacuna de renda cresceu 4 mil, mas ainda assim você vai receber mais dinheiro que recebia antes. A desigualdade por si mesma não implica a criação de pobreza. Robert M. Solow, professor do MIT e ganhador de um Nobel, produziu o mesmo tipo de reclamação sobre o capitalismo, causando desigualdade. O capitalismo laissez-faire tende a gerar grandes desigualdades de renda e até mesmo maiores desigualdades de riqueza. Kenneth Arrow, outro professor do MIT, também ganhador de um Nobel, concordou. O capitalismo em si não funciona tão bem assim quando não é regulamentado. E onde existem freios, onde não existem freios e contrapesos. Thomas Suguru, professor da Universidade da Pensilvânia, na Filadélfia, considera o capitalismo como a causa do subdesenvolvimento negro. O capitalismo causa desigualdade, ele diz. Ué, já não ouvimos isso antes? E o capitalismo não apenas causa desigualdade. Americanos negros carregam desproporcionalmente o futuro da desigualdade. Pé, resposta errada. Desculpe, professor, você não ganhou o carro. Quer tentar a máquina de lavar? Robert Higgs, do Independent Institute, e Robert Margol, da Universidade Vanderbilt, calcularam que, durante o último século, a renda média da população negra cresceu muito mais rápido do que a renda média da população branca. A filósofa mais pró-capitalismo da história recente, Ayn Rand, é ridicularizada pelos professores. John Husson, professor na Penn State, disse que não há nada particularmente original ou interessante nas ideias dela, e a autora certamente não está na lista dos filósofos a serem estudados. Michael F. Islay, professor adjunto na UC Irvine, concorda. As coisas que ela fala são filosoficamente e politicamente um tanto esquisitas.
o objetivismo não é levado a sério pelos filósofos em lugar nenhum. Sendo eu religioso, não concordo muito com a visão profundamente negativa de Ayn Rand sobre a religião. No entanto, minimizar sua contribuição à filosofia é ridículo. Sua defesa do capitalismo é, hoje mais do que nunca, incrivelmente importante. Com o aumento dos impostos e a intervenção do governo em todos os setores da vida, sua filosofia libertária é necessária para ao menos equilibrar o debate. David Michael Smith, marxista declarado e professor com cargo vitalício na Universidade do Texas, chamou o capitalismo de sistema baseado na exploração, na opressão, na dominação, no racismo e na guerra, além de muitas outras coisas. Certo. O socialismo é um sistema baseado em borboletas e flores bonitas e tolerâncias a todas as criaturas vivas. É isso? Lucro significa palavrão. Esses professores transformam a palavra lucro num tipo de maldição. Se algo está ruim, deve ser porque as pessoas estão fazendo isso por lucro. Prestar serviço só é digno ser feito se for forma altruísta. Os docentes que apregoam essa ideia ignoram o fato de que o homem é movido pela recompensa e que o lucro é o incentivo mais correto para o trabalho árduo. Talvez o melhor exemplo seja o ódio desses professores pela indústria de tabaco. Eles a detonam porque ela opera com base no lucro. Fletcher Baldwin, professor na Universidade da Flórida, ficou feliz. Meu estado está acabando com o lucro da indústria do tabaco nos Estados Unidos. E quando milhares de pessoas perderam o emprego? Continuará sendo algo tão bom assim? Os terroristas do tabaco odeiam nossa liberdade. Eles odeiam o fato de sermos livres do vício e nicotina e da morte prematura, disse John Creed, professor na Universidade do Alasca. O sistema Big Tabaco das maiores indústrias de tabaco do mundo lucra horrores sobre essa epidemia totalmente prevenível que mata 400 mil americanos por ano. Ah, faça-me o favor, cara. Terroristas do tabaco? Eles agora pilotam aviões carregados de cigarros para lançá-los nos prédios? Tudo que as companhias de tabaco fazem é fornecer um produto para o mercado ávido. Isso é crime? Ah, na verdade é. De acordo com David Kessler, reitor da Faculdade de Medicina de Yale. É fácil ser influenciado pelo agravamento de que o tabaco é um produto segundo a lei e deve, e portanto, ser tratado como qualquer outro, mas um produto que mata pessoas. Quando usado conforme deve ser utilizado, é diferente. Ninguém deveria ter a permissão de lucrar desta maneira. Espera um minutinho. As pessoas não consomem tabaco de forma voluntária? Eu nunca vi funcionários da Philip Morris invadindo as casas das pessoas a fim de forçá-las a fumar um cigarro sob a mira de um revólver. E não nos esqueçamos do Burger King e do McDonald's, terríveis expoentes do infarto. Esses professores também os odeiam por motivos semelhantes. Marion Nestlé, professora na Universidade de Nova York e autora da obra Food Politics, How the Food Industry Manipulates What We Eat to the Detriment of Our
Health. Política alimentícia, como a indústria dos alimentos manipula o que comemos em detrimento da nossa saúde. Desculpa aí a pronúncia do inglês minha ruim, tá, pessoal? Eu faço o que eu posso aqui. Enxerga os americanos como macacos estúpidos forçados pelas mídias à obesidade. Não é justo! Nestlé choraminga. As pessoas são bombardeadas com comida de todos os lados, só para comerem cada vez mais e mais. A função da indústria alimentícia é fazer com que as pessoas comam mais e não menos. Nossa, sério? Você quer dizer que as companhias alimentícias querem que comamos o alimento produzido por elas para que possam ganhar dinheiro? Que coisa repugnante, professora. O pessoal gosta de lanches e besteiras? Problema de cada um, pô. Meu desejo é que cheguemos a ponto de ver uma máquina de vendas automáticas no saguão da entrada, e assim como se nos deparássemos com uma máquina automática de cigarros no mesmo lugar, pensemos: isso é ruim? Não deveriam nem mesmo estar aqui, diz Tom Farley, da Universidade de Tulane. Vencer essa batalha não será fácil, determinou Tony Robbins, da Universidade de Tufts. As pessoas precisam ser criativas a respeito, derrotar a indústria das comidas não saudáveis, mas o tabaco não é um oponente menor. É tudo culpa do lucro. Se não existisse lucro, ninguém comeria fast food. E todos seriam parecidos com o modelo Cindy Crawford e com o ator Matt Damon. E ninguém fumaria, e o ar seria limpo, e ninguém morreria de câncer de pulmão. Sim, certo. Tudo bem. Ah, por falar nisso, o que aconteceu com o direito de escolha? Porcos capitalistas, gananciosos. A ala comunista do sistema universitário não só odeia o capitalismo, ela também odeia os capitalistas. E nada remete mais ao capitalista que o cidadão branco e rico. Há algo inerente e errado com ser rico. Significa que você roubou dos outros. Significa que você é racista. Significa que você pode distorcer a lei, tornar a política parcial e trucidar camponeses. Ah, o quê? Paul Ehrlich, professor em Stanford, fala zombando. A riqueza mantém os pobres e as nações relativamente sem poder para buscarem igualdade. Sim, as coisas seriam bem melhores se nós fôssemos todos pobres, não é, professor? Então poderíamos bater uns nos outros com bastões para buscarmos a igualdade. Robert Watson, professor na UCLA, explica que o docente é o grupo mais nobre da sociedade e por isso rejeita o dinheiro. Aqueles que desejam renunciar à extrema riqueza que algumas riquezas trariam, preferindo o privilégio de ensinar a juventude a manter a independência intelectual, são os mesmos que tendem a questionar a autoindulgência e o amor ao dinheiro da cultura americana. Graças a Deus temos professores tão puros e altruístas. O professor Moldavin, comunista confesso, certo dia citou Platão em sala de aula, dizendo:
A riqueza ignorante é a mais maligna do que a pobreza. Ele não declarou uma fonte para a citação, mas esse era o ponto que ele queria deixar claro. Se você é rico, mas não esquerdista, você é mau. Mudavim também indicou uma peça de propaganda chamada L.A. Lethal. Eu creio que se lê Less Lethal Hair ou Less Lethal Hair. Deve ser assim a pronúncia. O autor afirma: para o rico, no entanto, o infortúnio é um ganho, é o ganho do outro. Engraçado, não é isso que penso quando vejo o cachorro de alguém pobre sendo atingido por um carro, ou quando ouço que alguém perdeu o emprego. Um dos principais fatores sobre o sistema capitalista é que todos prosperamos, ou todos fracassamos, mas juntos. Tanto a recessão quanto o crescimento econômico não atinge unicamente o pobre. Quanto melhor for a condição do rico, melhor é para o bolso de todo mundo. Corporações malignas. Se o rico é o símbolo do capitalismo, então as corporações são os ricos em seu grau elevado ao máximo. O corpo docente de esquerda odeia as corporações. As corporações estupram o ambiente. As corporações exploram o trabalhador pobre. As corporações são tirânicas, ultrapassando seus vínculos morais para o mal dos males, o lucro. Para o professor Mudavim, as corporações são aquelas que exploram o terceiro mundo. Abre aspas para ele. Perda de controle é um processo histórico e social. No terceiro mundo, a perda se faz presente nas comunidades locais e no aumento de entidades globais e distantes. Que coisa mais assustadora. O professor Robert Watson pesou a mão sobre as corporações, assim como faz na maioria dos casos, em um texto para a UCLA, Dale Brin. Você não precisa de universidade para assegurar os americanos de que grandes corporações têm bom coração e são boas para todos, uma vez que elas contratam jornalistas, dominam os canais da mídia e compram advogados, disse. As universidades americanas têm se desenvolvido ao lado da sociedade como um todo, porque temos um sistema de resistência à tendência natural, que as autoridades têm de ditar aquilo em que devemos acreditar. Como a maioria de suas outras ideias, as tendências anticorporativas partem da sua rebelião contra as autoridades. Robert transmite esse mesmo lixo para milhares de alunos da UCLA que têm trabalhado e estudado com ele. A companheira de Watson, Dana Cloud, professora na Universidade do Texas, escreveu um artigo no jornal Daily Texan, ao qual ela deu o título de O Juramento aos Trabalhadores. Sua versão revisada de Juramento à Fidelidade da bandeira dos Estados Unidos diz: juro fidelidade a todas as pessoas comuns ao redor do mundo, aos trabalhadores demitidos da Enron e aos funcionários mandados embora da WorldCom.
aos operários do maquinário, às fábricas de trabalho forçado, desde Nova York até a Indonésia, que trabalham não sob Deus, mas sob o coturno de ferro das corporações multinacionais. Lendo esse texto, é de imaginar que as companhias multinacionais estupram vacas, comem crianças e jogam lixo nuclear no jardim da infância. Que monte de lixo! Marilyn Rafael, professora da UCLA, considera as corporações como agentes repugnantes da poluição. Se as pessoas não se safam de poluir, diz ela, quanto mais as indústrias. Eis um raciocínio sem sentido. As pessoas se safam enquanto poluem, porque o governo não tem recursos necessários para supervisionar cada indivíduo em particular. Já nas grandes companhias, por outro lado, há funcionários dos governos as vistoriando diariamente. Um texto lançado pela organização Labor Community Watchdog em Los Angeles, atribuído ao professor Mudavim, concorda com Rafael. De acordo com o escrito, os executivos das grandes companhias devem assumir a maior parte da responsabilidade pelos perigos ambientais à saúde pública e pela ameaça à violabilidade do planeta como organismo de longa duração. As grandes companhias gastam seu tempo corrompendo política, a cultura e o ar. Elas determinam nossas escolhas por meio da publicidade, pela participação de mercado, pelas especificações e outras formas de poder mercantil. Entendeu? As grandes corporações usam propaganda para fazer lavagem cerebral nos clientes. Elas controlam nosso cérebro. Fundo de música do Matrix. Outro texto que foi apresentado nas salas do professor Mudavim diz o seguinte: o que as grandes companhias reivindicam como direito irrestrito ao acúmulo das riquezas de todos, que todos nós ajudamos a produzir, mais se parece com o direito divino dos reis do que com os princípios da democracia. Trata-se de psicopatia. O direito divino dos reis daria às corporações permissão plena para que acorrentassem os trabalhadores à cadeira e não os pagassem, motivando-os com um chicote. Na verdade, as grandes companhias geralmente pagam bem. E quanto ao direito de acumular riquezas, se você a produz, é sua, pô. Empresas podem gerir o valor como lhes parecer melhor. Quando tive aulas de Geografia 4 na UCLA, o professor Jürgen Eslesbichler explicou o capitalismo industrial. As explicações em sala continham gráficos que tornavam o aprendizado mais visualmente acessível. Os desenhos que ele selecionou para representar o capitalismo industrial eram um magnata gordo andando em uma carruagem ao lado e um esqueleto simbolizando a morte. E 2, um magnata gordo representando a Inglaterra com braços saindo de sua cabeça e agarrando países menos industrializados. Nossa, que delícia! Como eu amo o cheiro de doutrinação logo pela manhã. Eslesbichler
também anexou um gráfico que supostamente representava a economia do topo para baixo. E indicava um industrialista gordo em pé em cima de um globo, urinando sobre a parte mais baixa. Bom, não é exatamente esse o retrato que explica os mecanismos de uma teoria econômica. Aparentemente, sem conseguir usar as palavras, Slezbichler mostrou o filme Roger and Me durante o tempo de palestra. Roger and Me é um documentário sobre demissões da General Motors em Flint, Michigan. O protagonista, Michael Moore, autor de Stupid White Man e Dude, Where Is My Country?, perseguia o presidente da GM, Roger B. Smith. De acordo com a resenha de Sean Axmaker, escreve para analisar o livro na Amazon.com. Moore embosca funcionários da corporação. Nas palavras do professor, no entanto, não era uma emboscada, mas a descrição precisa de eventos da vida real. Aquilo mostrava o aspecto negativo da globalização. Professores esquerdistas também empurram a noção de que as grandes indústrias são corruptas. Eugene White, professor da Universidade de Rutgers, afirmou que a recente enxurrada de escândalos de corrupção corporativa nada menos é que típica. O professor Jeffrey Garten, reitor da Faculdade de Administração de Yale, concorda. Acredito que seria justo dizer que não havia ninguém na comunidade de negócios que não estivesse envolvida com corrupção de alguma forma. Nas palavras do Washington Post, Jay Lorsky, professor de gestão em Harvard, originalmente acreditava que a corrupção corporativa era relativamente rara. Mas agora ele não está mais tão certo disso, né? Todas essas pesquisas, todas essas coisas têm surtido efeito sobre os alunos. Uma pesquisa com formandos do último ano revelou pluralidade. 28% escolheram economia e administração como profissão, na qual a postura de vale tudo certamente tende ao maior sucesso. Essas graduações encontram-se acima do jornalismo, do direito, da pedagogia, da ciência, biologia e medicina, dos serviços sociais, entre outras. Questionado se a única diferença entre Enron e outras empresas era de que a Enron foi pega, 56% concordaram e apenas 41% discordaram. Enquanto isso, apenas 10% do público geral sentiam que a corrupção corporativa acontecia na maioria das companhias. Tal contraste é assustador. Se o aluno universitário acredita que o comércio e os negócios são ruins, é fácil entender o que eles pensam sobre o capitalismo. Aliança dos grandes sindicatos trabalhistas com o sistema universitário. Existe um conluio acontecendo entre os professores e sindicatos trabalhistas. Sindicatos trabalhistas, ST, são abertamente anticapitalistas. Os leninistas imaginavam a Revolução Marxista como a revolução dos operários contra a aristocracia. Esses sindicatos eram necessários décadas atrás, quando o poder de barganha coletiva era um dever. Agora, porém, são mero incômodo, aliando-se ao Partido Democrata para ameaçar o funcionamento do mercado. Professores esquerdistas são amiguinhos dos sindicatos trabalhistas e incentivam os alunos a serem amiguinhos deles.
qualquer analogia com a APOESP, pessoal, é plena coincidência, ok? Em reportagem do New York Times, detalhou-se essa amizade colorida. De acordo com o artigo, professores por toda a nação estão aconselhando alunos a se tornarem organizadores de sindicatos. Esses docentes, inclusive, têm oferecido cursos a oficiais sindicalistas. Segundo o jornal Times, os intelectuais de hoje garantem que o apoio a sindicatos trabalhistas terá muito mais retorno que mero falatório em fóruns, seminários e palestras. Resumindo, esse tipo de professor apoia sindicatos trabalhistas fazendo uma lavagem cerebral nos alunos universitários. A seguir estão alguns detalhes desse relacionamento incestuoso. Abre aspas. Os professores da Universidade de Cornell participaram de uma conferência com a Federação Americana do Trabalho e o Congresso de Organizações Industrial, AFL-CIO, sobre organização e gestão. No começo de outubro, dezenas de acadêmicos, estudiosos e especialistas se encontrarão com sindicalistas na Universidade Columbia para um treinamento no estilo da década de 1960, visando que o mundo acadêmico aprove a nova liderança trabalhista e explore como os intelectuais podem fazer mais para avançar as metas da organização sindicalista. Treinamentos parecidos acontecerão em dezenas de outras faculdades, incluindo a Faculdade de Wisconsin, a Universidade da Flórida, a Universidade Eastern Illinois, a Wayne State University em Detroit e a Universidade do Texas, em El Paso. Reconhecendo que essa nova amizade com o sindicato não é totalmente altruísta, associados disseram esperar que a AFL-CIO dê auxílio para as lutas por preservar vagas, carteiras de trabalho assinadas, aumentar a folha de pagamento e impedir cortes nos gastos com a educação. Fecha aspas. Na UCLA, professores aconselharam a AFL-CIO sobre como instituir o programa sindical de verão. Mais de 1.000 alunos trabalharam para os sindicatos e ajudaram a estabelecê-los em pequenas fábricas por toda Los Angeles. Assustador, não é? É, ainda mais assustador quando você olha para o que a AFL-CIO, que é o outro lado do relacionamento entre universidade e sindicatos trabalhistas, está promovendo. Seu site carrega o emblema e a missão do que estão fazendo. 2 pontos, abre aspas. Lutaremos por uma agenda para que famílias trabalhadoras em todos os setores do governo. Empoderaremos as federações do Estado. Construiremos uma coalizão progressiva ampla que dê voz à justiça social e econômica. Como já foi discutido, progressista sempre significa esquerdista comunista extremo. E justiça social e econômica sempre significa distribuição de renda por parte do governo. Na prática, isso significa que a AFL-CIO fortalece candidatos democratas. Eles contribuíram com $712.284 para os sindicatos federais democratas durante o ciclo eleitoral de 2002.
Outros sindicatos contribuem com até mais. A União dos Sindicatos Trabalhistas e a organização Teamsters Union deram juntas um total de 2.211.121 dólares aos candidatos da Federação Democrata durante o ciclo eleitoral de 2002. Porque o ativismo sindicalista é uma causa que recebe amplo apoio e primazia do corpo docente universitário. Esta torna-se, portanto, causa central também do corpo estudantil.